Seja bem-vindo à 79ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício aqui que pede o seguinte, ó. Reduza ao primeiro quadrante e simplifique o máximo possível as seguintes expressões, presentes no item A, B, C, D e E. Bom, gente, antes de fazer aqui a resolução deste exercício, tá aqui o recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através deste Pix ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolver pelo item A, eu tenho aqui, ó, cossecante de 120 graus. Como é que eu vou reduzir ao máximo essa expressão? Né? Simplificar e reduzir. Bom, primeira coisa que você deve observar, ó, 120 graus é um ângulo que se encontra no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. O enunciado pede para reduzir para o primeiro quadrante. Aí uma coisa que você deve lembrar, né? Qual é o intervalo no qual que se encontra o primeiro quadrante? Bom, o primeiro quadrante vai de 0 graus a 90 graus. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que reduzir o ângulo, o arco de 120 graus, a um arco que se encontra no primeiro quadrante, do qual o arco de 120 graus é múltiplo. Agora, para fazer isso, primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, a cossecante de qualquer ângulo é 1 sobre o seno do ângulo. Então, eu trago isso para cá. Ó. Cossecante de 120 graus é igual a 1 sobre o seno de 120 graus. Próximo passo, lembro disso aqui, ó, da aula de ângulos, de arcos suplementares, redução ao primeiro quadrante, que diz o quê? Ó? Quando eu vou reduzir do segundo para o primeiro quadrante, seja o seno ou cosseno do arco, eu tenho que usar essas relações aqui. Vou aplicar a primeira relação, que aqui diz respeito ao seno do arco. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 1 sobre o seno de 180 graus menos 120 graus. Isso vai me dar seno de 60 graus. Então, a forma reduzida da cossecante de 120 graus é o quê? 1 sobre o seno de 60 graus. Agora, quanto vale o seno de 60 graus? Bom, o seno de 60 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí você se pergunta, tá, você pegou aqui essa tabela, nessa tabela aqui você apresentou na aula de redução ao primeiro quadrante, onde você mostrou aqui, ó, que os múltiplos dos ângulos de 30, 45 e 60 graus possuem um valor semelhante de seno e cosseno, sendo que o que pode mudar é o sinal deste valor, porque dependendo do sinal da função. Só que tem um seguinte, eu não sei cálculo de cabeça, né? Eu não tenho na minha memória o valor do seno e do cosseno destes ângulos notáveis de 30, 60 e 45 graus. Então, se eu tiver na minha aula ali resolvendo um exercício, ou na hora da prova, e eu não sei deduzir, eu não tenho na minha memória esses valores, como é que eu vou fazer? Aí eu te respondo, simples. Você vai acessar a minha aula de ângulos notáveis, na qual eu ensino você a calcular, a deduzir, através da análise do triângulo, retângulo, os valores do seno, cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 60 e 45 graus. Esta aula vai aparecer aqui, ó, no canto direito dessa tela. Vai aparecer no card aqui que vai aparecer, ó, no canto direito da tela. Bom, agora retornando. Pego aqui o valor. Eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Aplica a propriedade de divisão que envolve fração. Então, essa fração aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2, vai passar para cima, invertido e multiplicando. Então, vou ter 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Por que inverteu? Sempre, gente, lembre-se, propriedade de divisão com fração. A fração que está dividindo qualquer valor, pode ser uma fração ou não, ela vai passar para cima, invertido e multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, 1 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3 dá 2 sobre a raiz quadrada de 3. O que eu faço agora?
multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Então, 2 vezes raiz quadrada de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 vezes 3, que dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, qual é o valor da cossecante de 120 graus? 2 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Este aqui é o valor, ó, simplificado e reduzido ao primeiro quadrante. Agora vamos para o item B, cotangente de 150 graus. Bom, o ângulo, né, o arco de 150 graus, ele também está no segundo quadrante. Então, eu vou ter que reduzir do segundo quadrante para o primeiro. Aí você pergunta, tá, mas se ele estivesse no terceiro quadrante ou no quarto quadrante? Simples, aí eu aplicaria outra regra, mas eu teria que reduzir ele também para o primeiro aqui, como está pedindo o enunciado do exercício. Nas próximas aulas, aliás, eu irei resolver exercícios que se trata exatamente disso, né, de você reduzir do terceiro do quarto quadrante para o primeiro. Mas agora, prosseguindo aqui, ó. Primeira coisa, lembrar que a cotangente de qualquer ângulo é cosseno sobre seno ou 1 sobre tangente. E lembrando disso, eu vou aplicar. Então, eu tenho cotangente de 150 graus é igual a cosseno de 150 graus sobre seno de 150 graus. O que eu faço agora? Pego essas relações aqui, ó, e trago para cá. Então, vou ter, ó, cosseno de 180 menos 150 sobre seno de 180 menos 150. Seno de 180 menos 150 dá seno de 30. Cosseno de 180 menos 150 dá cosseno de 30. Mas eu vou ficar com menos cosseno de 30 graus sobre seno de 30 graus. Agora, por quê? Por causa da regra aqui da relação, ó. Cosseno de 180 graus menos x é igual a menos cosseno de x, ou seja, menos cosseno da medida. Então, vou ter isso aqui, ó, menos cosseno de 30. Seno de 180 graus menos x é igual a seno de x. Portanto, aqui eu mantenho o valor. Agora, vocês perguntam, tá, mas por que se mantém o valor? Simples, gente, ó. É por causa dos sinais da função. Por exemplo, ó, vou voltar aqui um slide. Observe aqui, ó, tem, ó, função seno, função cosseno. A função seno está relacionada com a ordenada y aqui, ó, do plano cartesiano. Isso quer dizer o quê, ó? Que assim como em y, deste ponto aqui central para cima, eu tenho valores positivos, isso quer dizer o quê? Que a minha função seno, ela também vai ter valores positivos deste ponto para cima. Então, a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. E é por isso que quando você reduz, ó, do segundo quadrante para o primeiro quadrante, na função seno, para descobrir o seno de um arco, você mantém aqui o valor, ó, positivo do seno. Então, por isso que tem aqui, ó, seno de x positivo. Agora, a função cosseno ela está relacionada à abscissa x do plano cartesiano. Em x eu vou ter o quê? Ó? Deste ponto para frente, valores em x positivos. É os valores maiores do que zero. Deste ponto para trás, valores menores do que zero, portanto, valores negativos. Isso quer dizer o quê? Que a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrantes e negativa no segundo e no terceiro quadrantes. É por isso que quando eu reduzo do segundo ou do terceiro quadrante para o primeiro, o meu cosseno ó, vai vir acompanhado do sinal negativo. É por causa disso. Agora, prosseguindo, o que eu faço agora? Simples, recorro aqui a essa minha tabela, que eu apresentei na aula de redução ao primeiro quadrante, e seleciono os valores aqui. Pego aqui os valores, trago para cá. Então, vou ter, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, porque cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Tem um sinal negativo, então mantém. Seno de 30 graus, meio. Então tem a menos raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por meio. Aplica a propriedade de divisão que envolve fração. Então o que acontece com essa fração? Passa para cima, invertido e multiplicando. Então vou ter, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Faça a multiplicação, vou ter o quê? Menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. 2 por 2, 1. Vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Tem esse sinal negativo? Preserva, então tenho menos raiz quadrada de 3. Isso aqui é o valor da cotangente em 150 graus. Agora, próximo item, item C, secante 120 graus. 120 graus, segundo quadrante. Tá aqui, ó. Observe, este exercício se trata de reduzir do segundo quadrante para o primeiro. Então, aqui, ó, tudo aqui que for pedido, né? Seja seno, cosseno, cotangente, secante, ó, é sempre reduzir um arco que está no segundo quadrante para o primeiro. Então, ó, primeira coisa aqui, ó. Secante é o quê? 1 sobre o cosseno do ângulo. Então, vou ter, ó, 1 sobre cosseno de 120 graus. Próximo passo, trago aqui essa relação.
transporto para cá, então vou ter ó, 1 sobre cosseno de 180 menos 120 graus. 180 menos 120 graus é 60 graus. Só que eu tenho que lembrar que como eu estou reduzindo o segundo para o primeiro quadrante, eu quero o cosseno, então vai ser negativo. Por causa do sinal da função cosseno. Ela é negativa no segundo e terceiro quadrantes, então ó, trago para cá. Então eu tenho ó, 1 sobre menos cosseno de 60 graus. Agora o que eu faço? Pega aqui, qual é o cosseno de 60 graus? Meio. Transporto para cá. Então eu tenho 1 sobre menos meio. Chego aqui, aplico a propriedade de divisão com fração. Então eu vou ter 1 vez menos 2 sobre 1. 2 por 1, 2. Então eu tenho ó, menos 2 dividido por 1 dá menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Então esse aqui ó, é a resposta do item C. Item D, cosseno de 170 graus. Mais fácil ainda, ó. Basta eu vir aqui ó, pegar essa relação e colocar aqui, ó, cosseno de 180 graus menos 170 é igual a cosseno de 10 graus. Só que eu tenho que lembrar que é negativo, porque ó, eu estou reduzindo do segundo quadrante para o primeiro, e a função cosseno no segundo quadrante ela é negativa, então eu tenho que transportar esse sinal aqui, então é menos cosseno de 10 graus. Essa aqui é a resposta, ó, não precisa ir além disso aqui. Tangente 160 graus. Tangente é o quê? Seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, eu vou ter o quê? Seno do meu arco sobre o cosseno do arco. Pego aqui esta relação, porque estou reduzindo o segundo para o primeiro quadrante. Trago para cá. Então, eu vou ter seno de 180 graus menos 160 graus sobre o cosseno de 180 graus menos 160 graus. 180 menos 160, 20. Então, eu vou ter ó, seno de 20 graus sobre menos o cosseno de 20 graus. Lembre-se, sinal negativo. Estou reduzindo o segundo quadrante para o primeiro quadrante. Função cosseno, ó, vou ressaltar aqui, ó, função cosseno, ela é negativa no segundo e terceiro quadrantes. Então, sempre que eu fizer a redução do terceiro do segundo quadrante para o primeiro, e eu quiser saber do cosseno do arco, eu vou ter que levar em consideração que a função é negativa nestes dois quadrantes, e, portanto, ó, eu vou ter que transportar esse sinal negativo. Então, vou ter o quê? Ó? Menos seno de 20 graus sobre cosseno de 20 graus. Isso é igual ao quê? Menos tangente de 20 graus. Isso aqui é a resposta para o item E. Bom, gente, isso aqui é a resposta do último item desse exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas se algo não tiver ficado claro, e se tiver sobrado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.